Simplesmente, eu sinto que Deus tem um propósito em Jaboticabal. Antes de ser pastor de igreja, eu fui criado na noite. Meu pai era dono da choperia, Shop Night, era a única choperia da cidade. Essa é a ênfase do meu ministério. Sim. Sofre muito, porque anda com pessoas e dá oportunidade para pessoas que ninguém daria. Eu nunca mexi com droga. Nunca fiz nada errado. Eu já briguei muito na rua. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Sou Adilor Júnior, esse é o podcast Vida de Cristão e hoje, na trajetória aí de entrevistas, nós vamos estar conversando com o pastor Paulo André, aqui da C4, e nós vamos estar falando aí, discorrendo um pouquinho da história dele, descobrindo algumas coisas, e você vai ver que até os pastores têm suas histórias, até os líderes passaram por algum momento, que talvez você também esteja passando, e nós vamos trazer isso aqui para você. Nós estamos aqui num escritório gostoso, climatizado, e justamente da igreja, né, pastor? Aqui já é o escritório da igreja, mas eu vou falar um pouquinho do pastor para vocês. Eu tenho aqui minha colinha, né? Sempre trago minha colinha. Nós vamos falar então um pouquinho. Pastor Paulo André, já fiquei sabendo que brincar com ele não pode fazer coisa errada, como é lutador, gente. O homem luta muito, é professor de Kung Fu, e fiquei sabendo aqui que a perna voa alta se falar besteira. Então a gente já vai tomando cuidado aqui. Além de ser um pai de família, tá aqui a fotinha da família dele, né? Eu não perguntei o nome da família inteira, né? Mas o senhor vai ter a oportunidade de apresentar aqui uma família linda, maravilhosa. E eu acabei de ficar sabendo aqui que o filho dele pediu para ele aqui fazer a barba. Então ele está com um visual novo aqui hoje, está com a gente, veio aqui, tá bonito, tá bem trajado. E nós vamos estar falando um pouquinho da história também, do passado, quando estava como gerente de boate, quando estava nas noites, trabalhando nas noites, enfim. Eu não vou dar muito spoiler, porque é muito mais legal e muito mais abençoador quando o dono da história fala, né? Quando o dono da vivência começa a colocar pra gente como se converteu, como é ser cristão. Mas vamos lá, pastor, se apresenta pra gente. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, de verdade. Gostei muito, a gente vem tentando marcar, né? E eu vejo que o inimigo sempre luta, né? E não somente o inimigo, a nossa correria também. Exato. Não vamos culpar só o diabo pelas coisas erradas. Mas a gente é muito corrido. Eu sou muito grato a Deus pelo tempo que o Senhor está disponibilizando aqui para a gente, o pessoal que está em casa assistindo. É muito importante isso. Porque tem pessoas que vão ver o Senhor, me veem, mas nem sabem o que a gente é. Mas hoje tem a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, da sua vida. Então, se apresenta para nós, se apresenta para o pessoal de casa, fica à vontade. É um prazer poder te receber aqui na nossa igreja, na Quadrangular C4, uma igreja nova, né? Nós estamos há um pouco mais de 3 anos abertos como igreja. Nós éramos congregação da primeira igreja lá da Quadrangular da Ponte Seca, pastor Eliezer, e nós há 3 anos atrás, um pouquinho mais de 3 anos agora, nós estamos à frente da igreja como pastor sênior, né? Criando a nossa família, né? Da igreja, e tem sido um desafio assim muito grande. Então é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Já deixar aqui a casa aberta para quando você quiser voltar, nós estamos à disposição. Eu tenho 40 anos, sou casado com a Simone, essa mulher linda aqui, a mulher mais linda do universo. Tenho 2 filhos, né? O Paulinho e o Saulo. O Paulinho tem 6 anos, vai fazer 7 agora, e o Saulo tem 4, vai fazer 5 agora também. E minha esposa não poderia ter filho. O médico chegou para nós e falou assim, ó, nem adianta vocês fazerem planos, porque vocês não terão filhos. Olha e só. Aí, o casal que não poderia ter filhos, o homem teve que fazer a vasectomia de parar de fazer filho. Resumindo a história, né? Então, assim, Deus é poderoso, maravilhoso. O meu pastor Eliezer, um dia no aniversário, falou assim, o Paulo e a Simone gostam de viver os milagres de Deus, porque eles são milagres. Porque assim, tudo que a gente está envolvido é um milagre. Inclusive, estar aqui à frente da igreja é um milagre. A nossa família é um milagre. A nossa vida na igreja é um milagre. E nós estamos aqui para poder compartilhar. Então, muito obrigado por tudo, né, por você ter nos dado essa oportunidade aqui.
Que bom, que bom. E é muito interessante isso, né? Quando a gente vence as barreiras que o mundo coloca diante de nós. Claro, tem muitos outros testemunhos que o senhor contou, mas esse do filho é algo muito forte. E eu gosto de dizer que isso realmente é a mão de Deus. Porque o médico, ele fuça o corpo inteirinho, ele olha e para ele é não. Para ele olha, não tem como você ter esse tipo de vida. E aí vem Deus e fala, não, essa vida você vai ter. Nós demoramos 5 anos para tentar ter filhos. E aí depois ficamos 5 anos casados primeiro, né, aproveitamos, colocamos uma casa em ordem, se conhecemos melhor. E quando a gente estava pronto, tentamos ter filho, não conseguia. Fomos fazer os exames, descobrimos que a Simone tinha várias coisas que precisavam ser tratadas. Ela nasceu com um rim só, descobriu depois de 30 anos que tinha útero bicorno. E aí o médico até brincou, nossa, quer tudo para você? Porque tinha muitas coisas. E aí ele falou assim, ó, dificilmente vocês vão ser pais, vocês não vão ser pais. E aí o Paulinho nasceu com 33 semanas, 1,680 kg. Uau! E aí a médica, na entrada estourou, né, tava sangrando, a Simone tava sangrando, na maternidade, e aí a médica falou assim, ó, eu preciso falar pra você, pai. Tua esposa pode morrer, teu filho pode morrer, os dois podem morrer, e se der tudo certo, ela vai perder o útero. Você não vai poder entrar para assistir o parto, porque você vai ter que ficar aqui fora, porque aqui em Jaboticabal não tem UTI pré-natal, e você vai ter que ir com o seu filho até Ribeirão Preto para poder internar ele lá. E aí coloquei a mão na cabeça dela, ela tinha 1,5 m assim, novinha, médica nova, de plantão, tava ali. Coloquei a mão na cabeça dela e falei assim, ó, que o Espírito Santo te use e você vai ser instrumento de milagres. Virei, eu sou muito frio, né, emocionalmente. Eu virei já chorando, assim. Ali não tinha frieza nenhuma, não. Eu comecei a chorar e ali, literalmente, eu vi a mão de Deus. Fui lá esperar o quarto. Depois de 40 minutos ela veio, 1 hora ela veio. Eu falei assim, ó, se ela tivesse de 9 meses, não teria sido tão tranquilo como foi. Meu filho não precisa ir para UTI. Ele nasceu perfeitinho, só não tem peso. Olha só. E aí ficou 12 dias lá no hospital só para criar peso. Não pegou peso e foi liberado com 1,8 kg e nós internamos em casa. Mas ele nunca teve problema nenhum, sopro no coração, nada. Perfeitinho. Até hoje, tá perfeito. Glória a Deus. Aí depois de alguns tempos, a Simone tomando remédio, nós estávamos nessa época desempregados, porque a gente estava na empresa que a gente trabalha em São Paulo, a gente trabalha junto, home office, mas a empresa lá estava passando por umas mudanças e nós estávamos sem registros, a gente estava literalmente sem emprego. Estávamos trabalhando, mas estávamos sem emprego. E aí, Simone foi pro banheiro, gritou. O que foi? Cheguei lá, tô grávida. Quê? Tô grávida. Tomando remédio e tô grávida. Uau. Aí o segundo, ela engravidou tomando remédio. Meu Deus! A mulher que não poderia ter filho, engravidou tomando remédio. O segundo filho. Aí o segundo já foi mais tranquilo. Nasceu prematuro com 36 semanas também, mas mais tranquilo, estava formadinho, com peso melhor. Pude assistir o parto, tudo. Então, o que eu não passei no primeiro, eu passei no segundo. Então, foi completo e hoje as bênçãos estão aqui. Lindos demais. E dentro da igreja, junto com o pai e com a mãe. Amo a igreja, amo o altar. O Paulinho e o Saulo, quando tem oportunidade, até tocam com a gente, com a banda, ministra aí com a gente. E é espontâneo, a gente não força nada, é bem espontâneo. Segue os passos do pai. Glória a Deus. Gostei muito da sua história, muito mesmo. Uma história que emociona, uma história também de superação e de milagre, né? Eu estou começando a falar sobre isso justamente porque é a base da minha vida. A família é a base, né? Deus acima de todas as coisas, mas depois é a minha família. E com Deus, eles podem ter o melhor dentro de casa, o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, né? Então, por isso que eu iniciei falando da minha família, a minha base, que é a minha casa. Muito bem. E aí, se você gostou dessa história, né? Se você quiser também compartilhar a sua história, você pode estar compartilhando. O pastor trouxe aqui um milagre. Qual que é o milagre da sua vida, né? O que aconteceu? Creio que tem muitos outros milagres. Mas esse é algo muito forte, né? Quando Deus permite você viver em família, quando Deus permite te dar esse presente, né? Deu, agora cuida, papai. Tem 2 agora para você cuidar. Para quem não ia ter nenhum, agora você tem 2 para cuidar muito bem. Exatamente. E é importante também, cada um que está assistindo, compartilhar o que Deus tem feito.
eu entendo que Deus não precisaria fazer nada por nós. Deus não precisaria fazer nada por mim. Deus não precisaria fazer nada por você. Na verdade, Ele fez tudo já entregando o seu Filho Jesus por nós. Se a gente só tivesse a salvação, nada na nossa vida precisaria acontecer. A gente não poderia ter nada. E a gente já teria tudo, que é a salvação eterna, para toda a eternidade viver com Deus. Mas além da salvação, Deus nos dá uma boa vida aqui. Ele faz milagres na nossa vida. E é simplesmente para que a gente possa compartilhar com as pessoas. Então, tudo que Deus faz na sua vida, compartilhe. Talvez alguma pessoa ou outra vai falar assim, aquele cara se acha. Aquela pessoa se acha porque está falando do que Deus fez. Eu não me acho, porque não foi eu que fiz. Quem fez foi Deus. A glória é dele, tudo é dele, a honra é dele, tudo é por ele e para ele. Então, assim, não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que faz um milagre na sua vida. Deus faz um milagre na sua vida contando que você fale para alguém. Então, de verdade, e ser um cristão é isso. É você dizer que tem alguém sob o comando da sua vida e é ele que está fazendo. Sim. A honra é dele. Se eu estou aqui hoje, não é pela minha capacidade, de verdade. Falei para você, não sou formado, não tenho faculdade. Eu trabalho hoje numa empresa, secularmente. Sou CLT, sou registrado, trabalho numa empresa que talvez uma pessoa que seja formada não tenha, um trabalho como eu tenho. O home office hoje está na moda, mas eu trabalho há 9 anos, quase 9 anos a home office. E tudo isso para possibilitar o meu ministério. Eu entendo isso, que Deus me subsidia para eu poder servir a Ele, a obra dele. Então, enquanto eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. Então, por isso que eu falo, nós precisamos falar de Jesus. Precisamos falar daquele que coordena a nossa vida. O que eu vivo hoje não é pela minha competência, mas é por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Sim. Existe uma frase, uma colocação que eu coloco, eu ouvi alguém falando e eu peguei para mim, que Deus não te escolhe pelo teu futuro. Desculpa, eu peguei para mim. Deus não te escolhe por aquilo que você foi, por aquilo que você é ou pelo que você tem. Deus te escolhe por aquilo que você vai se tornar nele. Sim. Ele não te escolhe pela tua família, pelo teu passado, por aquilo que você sabe, não. Ele te escolhe por aquilo que você vai se tornar nele, porque ele tem uma história para você. Ele tem uma história para mim. Então, todas as situações é para preparar você para viver o que ele tem. Exato. Então, talvez você não esteja vivendo ainda o que Deus tem para você, porque você está lutando para continuar a ser a pessoa que você é. E Deus quer mudar você. Romanos 12 fala isso. Nós precisamos nos transformar pela renovação da palavra do Senhor. Renovação de mente, atitude, metanoia, mudança de mentalidade, para que a gente se torne a pessoa que Deus precisa que você seja, para você viver o que Ele tem para você. Não dá. Você quer viver o novo, você precisa ser uma nova criatura. E isso é muito forte. Para você que já ouviu, prestou atenção no que o pastor falou, você está deixando de viver o excelente de Deus, aquilo que Deus tem para você, para viver o que você acha que é bom para você. E eu sempre digo, o que o pastor falou assim, aqui também eu levo comigo. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, o Senhor cuida das minhas. Isso eu já falei em outros podcasts, quando o Senhor pediu para mim estar à frente, quando chamou, eu falei, Senhor, e minhas coisas? Eu tenho que cuidar também, eu tenho família, eu tenho empresa, eu tenho funcionários, eu tenho minhas coisas. E aí o que Deus falou foi justamente isso, olha, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E justamente isso veio a calhar aqui, é uma realidade, eu vivo isso, o pastor vive isso. Se você ainda se esforça muito para cuidar daquilo que é teu, é claro, a gente não fala para você abandonar. Deus cuida então. Não, você tem que fazer sua parte. O pastor falou que ele não é formado, mas ele tem uma expertise na área dele que pessoas formadas não teriam. Então ele aprendeu, ele foi buscar, ele entendeu e hoje ele está nessa posição. Deus permite ele estar porque ele é competente nisso que ele faz. Agora, você quer de um dia para a noite fazer algo e falar, Deus, cuida das minhas coisas agora. Então se capacite para isso, para você também poder escolher posições. O pastor escolheu estar aqui, eu quero estar aqui, vou cuidar das coisas de Deus, embora tenha outras, a gente conversando aqui, teve outras oportunidades, ele disse não, porque ele entende o chamado dele. Mas você também, nós temos que entender qual é o nosso chamado. Essa posição que nós estamos hoje é a posição que Deus gostaria? Então,
Fica aí para você pensar. Dentro disso que você falou, eu trabalhava numa empresa e eu era o gerente geral da empresa. A empresa que eu trabalho hoje era fornecedora. E quando a empresa que eu era gerente fechou, aqui em Jaboticabal, essa empresa lá de São Paulo, a diretora falou, não, eu preciso de uma pessoa como você do meu lado. Do teu caráter, da sua vida, eu te conheço, eu quero você junto comigo. Fui trabalhar lá com ela e hoje eu estou lá e é uma pessoa maravilhosa e quando tem a oportunidade na empresa para dar alguma palavra, o nosso pastor vai falar aqui. Então assim, eu estou lá como funcionário, mas estou lá também como um homem de Deus. Então assim, porque muitas pessoas querem viver uma vida na igreja, não é o tema do podcast, né? Vida Sim. de cristão, quer viver uma vida na igreja e outra vida fora. A minha profissão não tem nada a ver com o meu trabalho. Talvez há 9 anos atrás, se alguém perguntasse isso, eu falei em um dos cultos. Talvez se há 8 anos atrás, antes do Covid, porque hoje o home office está na moda. Sim. Mas há um tempo atrás ninguém sabia que era isso. E se alguém perguntasse, você quer trabalhar de home office na sua casa, ter um salário bom, você faria isso? Faria, não, quero. Mas você usaria esse ambiente para poder se aprofundar em Deus? Para poder servir a Deus? Ou você usaria esse ambiente para ter outra renda? Para ter outro trabalho? O que você faria com o seu trabalho? Não. Talvez alguém poderia, não, eu usaria para servir a Deus. Hoje mesmo, tem pessoas que estão num trabalho, vai em outro e não tem tempo para Deus. Eu sou a favor da pessoa aumentar suas rendas, trabalhar, estudar, como você falou. Eu só estou onde eu estou hoje porque eu desenvolvi meus talentos, desenvolvi minhas habilidades. Né? Não sou formado na faculdade, mas tenho cursos e tenho expertise e experiência e formações naquilo que eu faço. Então, assim, você desenvolver as suas habilidades para também, como José. Sim. José é um menino. Os irmãos tentaram matar ele, era um menino. Sim. O que José fez de mal para passar por aquilo? Depois foi para Potifar, foi preso. Estando ali governando, na cadeia, ali da cadeia, entrou como presidiário no palácio e saiu como governador. Mas para ele sair de lá como governador, ele teve que passar por todo o processo. Aquele menino, quando os irmãos tentaram matar ele, começou ali o processo para ele se tornar um governador. É por isso que eu falo que se você não está vivendo o que Deus tem para você ainda, é porque talvez você ainda não se formou, não deixou Deus fazer em você o que Ele precisa fazer para que você seja a pessoa que Ele precisa que você seja para se tornar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Como José se formou. José chegou naquela sala já como governador. Ele já estava pronto ali. Aí ele só foi reconhecido. Exato. E aí ele entrou como presidiário e saiu como governador. Então todo o processo da nossa vida está trabalhando para que a gente possa realmente ser aquela pessoa que Deus sonha que a gente seja. Amém. Muito bom. É uma explicação plausível, né? José é um exemplo, né? A minha referência, assim, uma pessoa que eu tenho eu gosto muito do apóstolo Paulo, né? Depois de Jesus, né, claro. Mas José, eu me identifico muito com José. E o ser dos meus imitadores não serve só para Paulo, não. Não. Ser dos meus imitadores é para todos os personagens que a gente se identificar na Bíblia. Exatamente, inclusive nós. Inclusive nós. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Exato. O que as pessoas do seu trabalho estão vendo? O que a sua família tem o profeta de casa não faz milagre, né? Eu, assim, de verdade, eu acho que Deus pode nos usar sim. Como eu falei para você, tive oportunidades nessa empresa que eu trabalho de ir para São Paulo. No meio do caminho, eu tive uma outra proposta para sair de Jaboticabal, né? Para ganhar muito dinheiro, ter uma posição assim alto padrão, né? E para ganhar muito mais do que eu ganho hoje, para ter uma vida bem tranquila, garantir o futuro dos meus filhos. E eu não senti paz, justamente porque Deus tem um propósito para mim em Jaboticabal. Deus tem um propósito na minha vida aqui, no meu ministério. Não sei o que
o que vem para os próximos meses, anos, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus me separou para pastorear Jaboticabal, para estar junto com Jaboticabal, porque eu amo Jaboticabal e eu tenho certeza que essa cidade aqui vai ser uma das melhores do nosso estado e do nosso país. Amém. Sabe por quê? Porque nós temos o melhor povo do universo. Amém. Jabuticabalense é maravilhoso. Então, assim, de verdade, eu amo nossa cidade. Inclusive, a pastora Shirley diz, né, eu luto por essa cidade, sabe por quê? Porque essa cidade é a minha cidade. Sim. Então, eu estou pegando aí também essa frase da pastora Shirley, porque realmente as minhas atitudes vêm falando isso. Eu já tive oportunidades de ir embora daqui diversas vezes. Antes de eu conhecer minha esposa, eu tive a oportunidade de ir embora, minha família materna é toda de Florianópolis, lá do sul. Lá é um lugar maravilhoso para se viver, para mudar de vida, para tudo. Inclusive, meu irmão está morando lá e foi para lá para mudar de vida. E eu falei, não, vou ficar em Jaboticabal. Agora, casado, estabelecido, já tudo, com igreja, tive uma outra oportunidade gigantesca e não fui. Por quê? Porque Deus tem um propósito para mim aqui na cidade. O que é? Eu estou vivendo. Se é o pleno, ainda não sei, mas eu ainda acho que Deus tem muito mais para fazer. Sim. Sobre essa história aí de chamada aqui em Jaboticabal. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Então, tudo é novo todos os dias. Algo irá acontecer, eu creio. Todos nós temos uma esperança, né, de algo grande. Nós estamos vivendo algo muito legal no Conselho de Pastores, onde eu estou, né, como presidente do Conselho já há alguns anos, e nós estamos conseguindo exercer uma influência muito grande na sociedade, nos políticos, no governo da cidade, né? Estamos nos colocando ali como sacerdotes de verdade, abençoando a cidade, abençoando independente de partido, independente de quem está. Nós estamos sempre à disposição na Câmara dos Vereadores, junto com os vereadores, junto com o prefeito, realmente para fazer o que a igreja precisa fazer, que é abençoar a cidade, Sim. Cuidar da nossa cidade, proteger a nossa cidade no mundo espiritual e no físico. A igreja é um lugar que você cuida das famílias, que as famílias vêm, às vezes, arrebentada, né? Marido brigando com a esposa brigando com o marido. A igreja entra com restauração no casamento. A igreja tira os doentes do hospital porque Jesus cura. Sim. Então, tira os doentes do hospital. A gente restaura vidas, pessoas que estavam aí desistindo da vida, até tentando tirar sua própria vida. Jaboticabal tem um alto índice de suicídio, e Jesus vem e restaura a alma, as emoções, a vida da pessoa, tira a pessoa do mundo errado, do mundo do crime, do mundo, né? Então, assim, o bem que a igreja faz para a sociedade é um bem assim que não é incalculável, na verdade. O poder da igreja na sociedade. Sim, sim. E o que o senhor falou, esses tempos atrás nós estávamos até levando uma palavra na igreja falando justamente disso, do povo, dos levitas estarem no meio, levando o tabernáculo. E eles cuidavam do tabernáculo para que as outras 11 tribos fossem abençoadas. Então eles tinham que manter o tabernáculo reto, o tabernáculo limpo, santificado, consagrado para que as outras tribos fossem abençoadas. E quando o senhor fala do governo é justamente isso, é a igreja entrando no miolo, no centro da cidade para que todo mundo fosse abençoado. Porque naquela época, mesmo que fossem as 12 tribos de Israel, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, tinha gente que acreditava, que não acreditava, mas todos recebiam maná, todos recebiam água da rocha, todos tinham a bênção do Senhor. Então, é justamente isso que você falou, é a igreja estar junto, os cristãos estarem juntos no governo da cidade. E a gente saber quem nós somos. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Para Deus nada é impossível. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que a gente não pode é deixar se envolver por situações. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para fazer a diferença. E nós não conseguimos fazer a diferença dentro da igreja. Igreja é chamados para fora, igreja é chamados para fora. Exato. Nós precisamos, eclésia, né? Nós precisamos aprender isso, que nós fomos chamados para vir aqui na igreja, sim, aprender, nos capacitar,
sermos transformados por Jesus e vivermos isso lá fora. Sim. E falarmos disso lá. Falarmos disso, ensinarmos, né, e fazer a diferença. Pastor, excelente. Só aqui já deu um episódio inteiro do podcast. Mas é assunto, muito assunto que a gente pode explanar aqui. Tem muito conteúdo. Vamos lá. Então faz o seguinte, se você está gostando e quiser a parte 2 já coloca aí embaixo, eu quero a parte 2. Excelente, ó. Deixou a dica, já pede aí segunda parte para a gente poder fazer. E a gente faz, nem que se for mais 2 horas, 3 horas, a gente faz. Mas deixa eu só falar mais uma coisa sobre isso que a gente estava conversando, sobre nós influenciarmos. Satanás tomou conta de muita coisa que não é dele e que nós demos para ele. Há um tempo atrás era pecado assistir televisão. Satanás foi lá e pegou a televisão para ele. Muitas pessoas falam que o dinheiro é do diabo. Aí o que Satanás vai? Daqui, o dinheiro é meu. A política é do diabo. O que o diabo vai? Pega a política. Pega a política. Então assim, aquilo que nós dermos para o diabo vai ser do diabo. Ele vai pegar. Tem muita gente que fala que o dinheiro é do diabo, irmão. Como que o dinheiro é do diabo? Sabe uma coisa que eu brinco, né? Eu falo assim, o dinheiro é do diabo? Dinheiro é do diabo, legal. Você trabalha pro diabo? Porque tem gente que trabalha 8 horas ou 12 horas por dia. Então você trabalha para quem? Pro diabo? Porque se o dinheiro é do diabo, o dinheiro vem de onde? O dinheiro que vai na tua empresa lá, que paga você, vem de onde? Então assim, o dinheiro não é do diabo. Pastor, mas muitas pessoas se corrompem por causa do dinheiro. Muitas pessoas se corrompem por causa do sexo. E o sexo é abençoado dentro do casamento. Sim. Exato. Então como que... Não, o sexo não é do diabo. O dinheiro não é do diabo. A política não é do diabo. O que na verdade nós precisamos é sermos transformados para aprender a lidar com o dinheiro corretamente. Sim. O lugar do dinheiro é no bolso, não no coração. A política é uma ferramenta para a gente cuidar do povo. Sim. Então, o sexo é para abençoar o casal. Então, assim, o diabo tem pego algumas coisas e deturpado para poder contaminar o nosso povo e a gente ficar... Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero... Mas trabalho tem dinheiro. Sim. Mas todo ano, cada 4 anos tem que ir lá votar, cada 2 anos tem que ir lá votar. Exato. Tem que escolher. Então se tem, por que a gente não vai se especializar nisso? Exato. Se especializa em dinheiro, em administração. Tem gente que fala assim, eu vejo muitas pessoas que são fiéis no dízimo, na oferta, e não rompe, não tem uma vida boa. Porque eu vejo que é uma balança. É o pêndulo. Uma boa administração e fidelidade com Deus. Não adianta você ser só fiel a Deus e gastar e não ter organização. E também não adianta você que se acha aí o top, o que organiza tudo, e aí a tua balança é assim, porque você é bem organizado, mas você não é fiel a Deus. A balança está lá embaixo. A balança tem que ser equilibrada. Uma boa administração e fidelidade com Deus. E aí Deus prospera, Deus avança, e você vai. Então, aprenda. Você está com problema financeiro? Aprenda sobre finanças. Sim. Você tem problema com política? Se envolva com política. Não sei nem se envolver, mas conheça os dois lados, esse negócio de direita e esquerda. Não. Conheça os dois lados, vai se aprofundar, vê o que um tem de bom, o que o outro tem de bom, o que um tem de ruim, o que o outro tem de ruim, e tome uma posição. Não brigue com as pessoas por causa disso, nada não. Mas saiba, à luz da palavra de Deus, que tudo isso daí Deus está no controle. Sim. É Deus que coloca os governantes, é Deus que nos prospera para ganhar nosso dinheiro, é Deus que abençoa o casamento. Olha só, cara. Porque é os 3 pilares assim dos problemas: sexo, dinheiro e política. Hoje a gente vê que é isso. Sim. E se a gente ser bem resolvido nisso, então assim, de verdade, não dê ao diabo aquilo que não é dele. Tome posse disso, aprofunda seus conhecimentos, suas habilidades e deixa Deus fluir na sua vida. Excelente. E isso realmente me faz lembrar, eu não lembro quem é o autor que escreve, se é Benihim ou se é outro cristão, que ele fala, se realmente o dinheiro fosse do diabo, ele aumentaria o seu salário todos os meses. Ele faria você ganhar todos os meses mais dinheiro do que você já ganha. E não é isso que tem acontecido. Exatamente. E a respeito dos governadores, justamente nós estamos tendo esse aprendizado na igreja
durante os dias de jejum, falando de Nabucodonosor. Deus colocou ele lá e Deus fez ele permanecer lá por muito tempo, reinando, levar o povo cativo, e ele ficou, e Deus falava com Nabucodonosor, tanto que ele fala, olha, teu reino foi eu que te dei, mas aí no final ele fala, você foi pesado, né, e aí Deus retira, quando Deus escreve lá com o dedo, né, escreve a mensagem lá que ele foi pesado e o reino dele foi tirado dele, mas até então Deus tinha mantido ele lá e ele não era um cristão. Ele não era do povo judeu, mas Deus manteve ele lá porque tinha algum propósito em relação ao povo escolhido, ao povo dele. Independente de quem está no governo, nós precisamos abençoar. Independente de quem está lá. Se a gente concorda ou não concorda, se a gente faria diferente ou não. Reflete em nós. A gente precisa abençoar e pedir para que Deus tenha misericórdia do seu povo. E continuar clamando para que venha pessoas justas sobre o governo do nosso país, da nossa cidade, tudo que a gente precisa. Excelente, excelente. Pastor, fala pra gente então, pra gente poder entender como é que Paulo André se converteu em Pastor Paulo André, como começou, como foi. Se quiser entrar em detalhes como era antes, não tem problema, mas só para as pessoas verem que o senhor também um dia estava do outro lado aí, entre aspas, né? Minha vida, eu sou filho do José Paulo, né, em memória. Ele respira. Ele faleceu Ele faleceu há um pouco mais de um ano, vai fazer 2 anos agora. Muito prematuro, né? 59 anos. Meu pai é muito conhecido na cidade. Ele foi agente do estado de São Paulo. Jornal, né? E também teve a Shop Night, né? Choperia aqui na cidade. Foi garçom. E foi um pai maravilhoso. E estava com a gente numa festa da igreja. Foi embora para casa e teve um infarto fulminante. 59 anos. Então, fui filho dele, sou, né, filho dele, filho da Elenir, mulher maravilhosa também, que graças a Deus está viva, muito viva, e tem a possibilidade de viver com ela. Minha mãe cuidou sempre de nós, né, meu pai e minha mãe foi separado, e nós tivemos uma vida bem tranquila. Só que o meu pai, eu sempre trabalhei com o meu pai. Desde, acho que de 12 anos, 11 anos. Meu pai teve quiosque da Kibon também, sorveteria, ali perto da terceira idade, há um tempo atrás, quando eu era pequeno, e eu trabalhava lá já, e depois ele foi eletricista, e aí a gente sempre foi trabalhando com ele. E quando ele comprou o Shop Night, eu fui trabalhar com ele. Então eu falo que a minha adolescência foi na boemia. Eu fui criado na noite. Então, com essa criação da noite, eu tive alguns costumes, alguns aprendizados que deturpou meu caráter, né? Então eu vivi uma vida, nunca usei droga, graças a Deus, porque sempre fui esportista, né? Como você me apresentou no começo. Eu não posso dizer que hoje eu sou um professor de Kung Fu, porque já faz mais de 10 anos, né? 14 não. Faz mais de 14 anos que eu não luto, ou faz 14 anos que eu não luto, tá fazendo agora. Mas é algo que eu amo fazer, algo que está dentro de mim. Joguei profissional futebol, algo que eu queria ser jogador de futebol, e quando eu consegui me profissionalizar, eu abandonei tudo. Eu vi que não era para mim. Então, e a luta sempre foi algo que eu amei fazer. Então, eu sempre fui envolvido com o esporte. Então, nunca usei droga, nunca fui dado a bebida, mas eu tive uns problemas de caráter que a noite me proporcionou e que me atrapalhou muito na minha vida. E chegou um momento que eu precisei tomar uma decisão, né, radical para sair desse meio. Então, eu sempre tive relacionamentos amorosos problemáticos, né, porque eu tinha um caráter desviado, um caráter não correto, e sofria muito com isso, né. A noite me prejudicou com isso. Bom, eu conheci Jesus. Então eu treinava Kung Fu,
E tinha um amigo meu chamado o Pardal, que é o Valmir Guardia, né? Ele é mestre de Kung Fu hoje, tem uma academia ali perto de Ginásio Esporte. E nós somos muito amigos, muito amigos. E ele me convidou, falou, vamos na igreja? Só que um tempo atrás, antes disso, eu dava aula de catecismo, porque a minha família é muito católica. E eu era católico apostólico romano. E eu dava aula de catecismo para os juniores. Eu devia ter uns 14, 15 anos, eu dava para os pequenininhos. E um dia eu estava dando aula para os juniores e eu esqueci o material dos 10 mandamentos. O material dos 10 mandamentos da Igreja Católica não tem o versículo 4 de Êxodo 20. Aí eu falei assim, tudo bem, eu esqueci o material, mas eu vou dar pela Bíblia Católica. Quando eu peguei a Bíblia Católica para dar os 10 mandamentos, no versículo 4 fala, não adorarás imagens, nem escultura, nem do que está em cima do céu, nem debaixo da terra. E eu falei, e eu era devoto à Aparecida. Eu falei, como isso? E aí eu fui buscar, perguntar para o padre, não, tem coisas que nós fazemos que não está na Bíblia. Uma explicação mais ou menos assim, faz algum tempo. Eu sei que ele não conseguiu me explicar. Eu fiquei com aquela dúvida na minha cabeça. Eu tinha um Pardal, a gente conversando, tudo. Ele me convidou para ir para a igreja evangélica para conhecer. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca sabia. E foi ali na Assembleia de Deus Madureira, atrás do lado de Ginásio Esporte, era embaixo ainda. Né? Esses dias até eu fui tomar um café com o pastor Elton Ribeiro, o presidente da Adebrais, que agora é a Adebrais, e eu sentei no lugar para conversar com ele na sala dele. Eu sentei no lugar que eu estava sentado quando eu aceitei Jesus. Oh, bem. Não, foi forte, foi forte. E aí eu parei assim, olhei e falei, pastor, eu estou sentado no lugar onde eu aceitei Jesus. Porque aí eu fui nessa igreja, entramos, estava tendo um congresso lá, um culto lá, muito forte, e alguém falou de Jesus. E que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para chegar a Deus que não seja Jesus. Então você imagina, na minha cabeça, existiam intercessores, né, existia várias coisas que eu fui ensinado. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, né, fiz tudo na igreja católica. E eu fui ensinado de uma forma. E quando eu vejo que só existe Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, eu falei, uau! E fazia tudo sentido para a dúvida que eu tinha. Sim. Que eu tinha tido. E ali eu entreguei minha vida a Jesus. Eu devia ter aí uns 15, 16 anos. Entreguei minha vida para Jesus. Dali para frente eu não tinha mais religião. Eu tinha Jesus na minha vida. Só que eu não mudei de vida. Eu só recebi Jesus como Senhor. Tipo, eu só troquei de religião. Eu não mudei a minha vida. Nem era um tempo muito, muito rígido. Imagina, nós éramos 3 jovens. Era eu, o Pardal, o Valmir e o Rude. Nós lutávamos naquela época. Éramos jovens, então você imagina o nosso estilo. Então chegávamos na igreja, era meio que um peixe fora d'água. E aí a gente começou a se sentir mal e a gente não parou de ir. A gente parou assim, né? Coisa de adolescente. E aí depois de muito tempo, vivi minha vida, tudo, tinha Jesus, mas não ia para a igreja. Aí depois de muito tempo, o Murilo Marrucci, que acho que você conhece Sim. também, está lá em João Pessoa, né? Sim. Meu amigão, a gente morava no mesmo bairro e saíamos juntos, a gente, né, fez algumas coisas erradas aí juntos aí na noite, e os testemunhos dele vocês devem conhecer. E nós éramos muito amigos, a gente, né, saía à noite junto. E ele começou a ir para a igreja e me convidou. E aí o Murilo me levou para a Quadrangular. E o pastor Ademir, né, o finado Ademir, era pastor. E ali sim eu comecei a mudar minha vida. Aí eu batizei, conheci Jesus de verdade, tive um encontro com Deus, tudo. Na verdade eu conheci Jesus e comecei a caminhar com Ele. Mudei minha vida em partes. Vivi um tempo ainda. Depois de um tempo eu me desviei, porque eu não tinha tido encontro com Deus. Me desviei, fiquei uns 2 anos fora. Foi quando eu fui gerenciar o Engenho do Chopp, quando eu fui gerenciar onde era a Bumerangue ali, que tinha uma choperia
e a boate. E aí eu fui gerenciar a discoteca ali, a choperia. E fiquei ali, acho que 1 ano, 2 anos, gerenciando. Foi quando realmente eu tive uma outra experiência, que eu já era de Jesus, já tinha tido a vida mudada, mas aí eu me perdi de novo. Voltei para trás. Voltei. Como muitas pessoas acontecem isso. Sim. Talvez você tá me assistindo e fala assim, poxa, eu já fui da igreja. Irmãos, quando o Murilo me levou para a igreja, eu cantava, eu pregava, eu fui envolvido com a diretoria da igreja, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. Por que eu falo isso? Porque eu não tinha atitudes minhas que não tinham mudado ainda. Então, eu não tinha mudado de vida, eu só fazia coisas na igreja. Sim. E quando eu percebi, eu estava no mundo. Eu tinha voltado para trás. E abre um parênteses aí, pastor, nisso que o senhor falou, e eu já deixo o senhor continuar. Quantas pessoas não estão assim? Quantos de nós estamos dentro da igreja fazendo coisas na igreja, mas ainda não tivemos o encontro? Ou ainda não permitimos o Senhor nos encontrar? Porque Ele já sabe onde nós estamos e às vezes Ele está ali, né? Batendo, e a gente acha que o que a gente está fazendo é o suficiente. Por ter um cargo, por estar cantando, estar pregando, fazendo alguma coisa. Às vezes as pessoas não mudam porque assim, Deus está falando comigo. Deus está me usando para falar. Irmão, até uma mula falou já. O fato de Deus estar te usando não significa que você está da forma que Ele queira que você esteja. Exato. Ah, mas Deus vai me usar errado? Vai. Deus vai te usar errado. Mas como? Não sei. Pergunta para Ele. Ele usa. Exato. Ele usa pessoas que estão no pecado, Ele usa pessoas que estão erradas. Deus não compactua com isso. Mas a questão não é você. A questão é o poder dele através de você. Sim. Então Deus usa. Sim. Só que você está indo para um caminho. Porque Satanás não precisa que você saia da igreja. Satanás só precisa que você se desvie. Desvie o seu caráter, a sua motivação, o seu coração. Pode continuar na igreja. Pode continuar pregando, pode continuar dançando, cantando, fazendo o que você quiser fazer. Satanás só quer o teu coração. Ele não quer que você saia da igreja. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência de que você conhece a sua vida. Você sabe o que você faz de certo e de errado. Ah, Paula, você é perfeito? Não, eu não sou perfeito. Eu peco, só que eu não vivo no pecado. O pecado na minha vida é um acidente. Aconteceu. Eu não me programo para mentir. Mas tem momentos que a gente mente. Mas eu peço perdão e eu não vivo na mentira. Tem momentos que você pode ofender alguém, mas eu não vivo na ofensa. Mas às vezes você ofende alguém. Você fica nervoso com alguém, você não vai sair de casa, não. Hoje eu vou ver o Júnior, vou ficar nervoso com ele. Ninguém faz isso. Não devia fazer isso. Mas eu posso acontecer de eu ficar nervoso com o Júnior. Eu posso errar com o Júnior. Eu posso. Eu não sou perfeito. A questão de não ser perfeito não é a questão de viver no erro. Eu não sou perfeito, mas eu não vivo no erro. Ah, então você não erro, mas eu erro por acidente. Sim. Não por consciência. Por consciência. Então essa é a questão que nós precisamos entender. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja e eu não consigo me firmar. Continue. Não, mas eu erro. Continue. Errou? Sacode a poeira e prossiga. Eu estava falando para o Júnior antes da gente começar aqui, se tem aqui na Quadrangular C4, eu não vou falar nas outras porque eu não conheço, mas aqui nessa igreja, na igreja que eu pastorei, se tem um porcaria aqui na igreja, eu sou a porcaria maior. É claro que cada um tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas eu fui o porcaria maior, porque eu sei o que eu fiz. Eu lembro do meu sogro quando veio conversar comigo, ou quando eu fui conversar com ele para pedir a mão da Simone, e ele falou assim para mim, Paulo, mas você fez isso, já fez isso, já vieram me falar quem você é. Nossa. E como que eu vou autorizar minha filha a se casar com você ou ter um relacionamento com você? Eu falei assim, Álvaro, tudo que te contaram, eu tenho certeza que tudo que te contaram não é nem 10% do que eu já fiz. Eu já fiz muito mais coisas que ninguém sabe. Mas eu sei. Eu fui um porcaria, mas hoje eu não sou mais. Eu sei quem eu sou hoje, sou uma nova pessoa, eu sou uma pessoa que está buscando o melhor de Deus, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, todos os dias prosseguindo. Então, eu estou aqui como uma nova criatura. O que passou, passou. Eu aprendi com aquele passado existe, ele está lá, mas eu venci ele. Eu resolvi ele. Mas eu estou aqui para
dar um novo tempo com a sua filha. E graças a Deus ele aceitou, graças a Deus a gente está aqui, hoje ele está aqui na nossa igreja, nosso tesoureiro, né, nosso braço direito na nossa casa, ele ajuda a cuidar dos nossos filhos junto com a minha mãe, com a minha sogra. Então assim, sou muito agradecido pela minha família, né, e por tudo que envolve ela. Então assim, de verdade, irmãos, se Deus me deu uma oportunidade nova para poder viver algo novo, tenho certeza que Deus pode dar para você também. É só você querer. Então, não importa que você esteja dentro da igreja. Eu estava dentro da igreja. Quando eu vi, eu estava gerenciando o engenho do shopping. Me tornei o PA. Até tem gente que não gosta de me chamar de PA por causa que lembra o passado, né? Mas eu não tenho vergonha do meu passado. Eu não tenho orgulho do meu passado. Não tenho orgulho. Gostaria de não ter vivido. Mas vivi. Então eu não tenho vergonha do meu passado. Sabe por quê? Porque Deus me tirou de lá. Sim. Eu não posso ter vergonha daquilo que Deus fez na minha vida. Sim. Se eu esquecer o passado, eu esqueço o que Deus fez na minha vida. Sim. Porque Deus me tirou de lá. Então eu preciso ser bem resolvido com o meu passado. Tem muitas pessoas que querem esquecer o passado. E é muito perigoso. Por quê? Porque se você esquecer o teu passado, você vai esquecer onde você errou. Você não pode trazer remorso, tristezas. Você tem que se resolver com o seu passado. E aprender com ele. Para que você possa avançar. Lá na frente, se você esquecer o passado, lá na frente, se acontecer de novo o que aconteceu lá atrás, você vai errar de novo. Por quê? Porque você esqueceu. Então, assim, se resolva com o passado e se acontecer lá na frente, você sabe qual é o lugar que você precisa ir. Exato. O passado são os caminhos que nós não devemos voltar a seguir. Excelente. E já dentro desse assunto que você comentou, e aí, como foi conhecer a Simone? Conta pra gente aí. Para os cristãos que estão aí, a flor da pele, esperando o varão ou a varoa, a mulher ou o homem de Deus. Como que foi isso? Prepare o teu coração, que vem aí uma grande história. Você que está aí hoje na internet, existiu uma ferramenta há um tempo atrás chamada Orkut. Eu sou dessa época. MSN, ICQ. E um dia eu estou lá no Orkut e uma morena linda me adicionou no Orkut. E era a Simone. Olha os mistérios. E a Simone me adicionou no Orkut, e aí a gente começou a conversar, né? Logo eu vi que era uma mulher de Deus, uma menina bonita, e aí, né, eu estava sozinho, largado para trás, abandonar, jogado para trás. E aí a gente começou a conversar, né, e nos conhecemos pessoalmente, e aí eu falei da minha história, ela falou da dela, e oramos por 4 meses para a gente começar a namorar, e aí eu já tinha errado muito. Peraí, repete para mim, como? Você fez o quê, pastor? Oramos. Quanto tempo? 4 meses. Não é 2 dias? Não pode ficar de mãozinha dada dentro da igreja ali? Teve um tempo que o pai dela não deixava nem a gente se olhar, irmão, nem se ver. A gente ficou 1 mês, a gente entrou num propósito nós dois, a gente acabou de se conhecer. E fizemos um propósito de 1 mês sem se ver. 1 mês sem se ver. E a saudade, hein? E a vontade de... Porque era novo, né? A gente estava se conhecendo e eu estava passando por um processo, porque como eu falei para você, eu fui gerenciar o engenho. E aí, depois, um dia eu estava entrando numa festa e de repente eu falei assim, não, esse lugar não é meu, cara. No meio da festa, esse lugar aqui não é para mim. Ali eu tomei a decisão de voltar para Jesus. Voltei para Jesus, fui para a igreja, demorou para se firmar, porque até você voltar é pior. Desintoxicar, né? Desintoxicar de tudo aquilo, de todo o pensamento da amizade. E eu tive que cortar no talo todas as amizades. Ainda hoje, algumas pessoas me perguntam, pastor, como você conseguiu mudar? Eu consegui cortando, irmão. Sabe como que eu consegui? Acreditando que Deus tem o melhor para mim. Sim. Não que o amigo X tem um melhor para mim, o amigo Y tem o melhor para mim. Eu tenho amigos, irmãos mesmo, que a noite me fez. Só que a gente não tem convivência mais hoje. Mas se eles precisarem, eu tô aqui. Se eu precisar, eles estão aqui, como já aconteceu. De eu precisar e deles precisarem, a gente tá junto. Só que a gente escolheu caminhos diferentes. As amizades continuam, de longe. Por quê? Porque não é mais aquilo que eu quero para minha vida. Eu quero algo diferente, eu quero o que Deus tem para mim. Então eu consegui abrir mão das amizades. E aí voltei para Jesus. E quando eu voltei para Jesus, eu fui para o encontro com Deus, tive um encontro com Deus de verdade. Deus me libertou de muitas coisas. Eu conheci a Simone. Depois de alguns meses eu conheci a Simone. Deus me deu a Simone. A gente começou a conversar, oramos por 4 meses. E
Teve um tempo que a gente nem podia se ver, ficava 4, 5 horas no celular, mas não se via. E aí eu falei para ela, falei assim, eu não posso mais errar. Eu vinha já de uma sequência de erros, tanto na igreja como na vida emocional, como na vida de tudo. Ela também vinha de alguns erros emocionais, né, de relacionamentos. Só eu não posso mais errar. Ela falou, também não posso. Então nós vamos orar não pra gente namorar, a gente vai orar para casar. E a gente começou a orar para casar. Se não for, Deus vai tirar. E aí foi acontecendo coisas, e aí a gente foi entendendo o propósito de Deus. E aí a gente chegou, e o pai dela não aceitava muito. Eu falei para ela assim, você tem certeza que você tá afim? Tô. Então tá bom, o que nós temos para casar? Aí eu falei assim para ela, eu tenho uma televisão, uma cama de casal e um guarda-roupa. A gente compra um fogão e uma geladeira, tá bom, a gente precisa disso. Você trabalha, eu trabalho, a gente paga um aluguel e vamos construir nossa vida junto do zero. Fechou? Fechou. E isso contando que ninguém nos apoiaria. Que o pai dela não apoiaria, que a minha família não tinha condição. E a gente ia, beleza. Aí a gente orou e Deus confirmou e nós fomos lá e marcamos a data do casamento. Rapaz! Sem falar com ninguém. E aí, beleza. E aí, mas o que você tem dinheiro? Eu tenho R$400 que eu vou receber do Vale para fazer o casamento. Na fé, irmão. E aí nós fomos, marcamos o casamento no cartório, pagamos lá e subimos para contar pro pai dela. Aí fomos lá, contamos pro pai, mas o que você tem para oferecer para ela? Eu falei assim, eu tenho R$400 que eu vou receber do Vale o mês que vem. Tá falando sério? Eu falei, sim, tô. Eu falei, mas como eles vão casar? Eu não sei, a gente só sabe que em fevereiro a gente vai casar. Isso era em novembro, mais ou menos. E aí, graças a Deus, ele aceitou, ele entendeu, né, nos deu o voto de confiança e nós começamos do zero. Fizemos o casamento, graças a Deus ganhamos tudo, ganhamos tudo, guarda-roupa, cama, tudo, cara. Deus sim, foi muito bom com a gente, ganhamos tudo. E ainda fomos para Florianópolis de carro, que a gente não tinha carro, com um carro emprestado, de lua de mel, na praia, em Florianópolis. Oh, que maravilha! Ficamos lá, acho que uma semana de lua de mel. Então, assim, Deus foi muito bom com a gente. Desde o começo, desde o nosso casamento é um milagre. Desde o casamento. E aí a gente... então, o nosso relacionamento começou através do Orkut. E aí a gente foi... E hoje nós estamos... Mês que vem faz 14 anos que nós estamos casados. 14 anos. Com esses 2 filhos maravilhosos. E com um rastro aí de testemunhos de milagres de Deus na nossa vida. Amém. Que Deus abençoe e que continue Amém. muitos e muitos mais anos aí, né? Até Deus levar, né? Amém. Amém. Que lindo. Pastor, fala pra gente um pouquinho, então, do seu chamado. Como é que foi esse chamado para pastor? Porque até agora o senhor contou, mas a gente não cristã, conseguiu, né, ligar ainda, tem essa lacuna. Agora é pastor, mas o que aconteceu? Vamos lá, a gente vai ficar sabendo agora. Antes de conhecer a Simone, eu voltei para Jesus um pouco antes, né? E eu conheci, só para colocar data, eu conheci a Simone em maio. Eu voltei para Jesus em outubro. Então, assim, foi 7 meses antes, 8 meses antes. E quando você volta para Jesus, muita coisa acontece. É um trirbulhão, nossa, é muita coisa. Aí você falou desintoxicação, até uso essa palavra. Porque perturbações de coisas que você fez, sonhos de coisas que você fez, você fica pensando, o corpo sente vontade de fazer coisas que você estava fazendo, a sua mente te leva a hábitos que você tinha. Então, várias coisas, você tem que ir lutando. Muitas pessoas, talvez você está assistindo aqui, você vai se identificar. Você tenta mudar de vida e não consegue, porque você tenta 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada muda. Mas eu te garanto, eu estou aqui, eu posso te falar, eu te garanto que se você permanecer em Deus, tudo faz novo na tua vida. É que, na verdade, nós estamos na geração micro-ondas. Nossa geração, ela pega ela passa na conveniência, pega uma pipoca. Como é que chama aquela massa? Lasanha. Ela passa na conveniência, pega a lasanha e põe no micro-ondas e em 5 minutos está pronto. A sua avó demorava 2 dias para fazer a lasanha. Então hoje a gente é a geração micro-ondas, a gente decide a nossa vida. Então você está aqui hoje, está aí com 30 anos, 20 anos, 40 anos, não sei quantos anos você tem. E você fala, hoje eu vou mudar minha vida. Com 40 anos, com 25 anos, como aconteceu comigo, 24.
Pô, 24 anos fazendo errado. 24 anos fazendo as coisas erradas. Aí muda, se quer da noite pro dia as coisas mudam? Não é assim, existe um processo para tudo. Falamos aqui sobre José. E José não tinha feito nada de errado. Só que Deus já estava preparando ele para ser quem ele queria que ele fosse. Sim. Talvez Deus está aí te preparando. Ah, mas eu estou sendo muito humilhado. Todo mundo quer ser exaltado, né? Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Não tem como você ser exaltado se não passar pelo tempo da humilhação. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo. Não é para você aceitar a humilhação, não é isso. Mas você precisa passar pelo tempo do processo. Sim. Então permaneça, Deus está trabalhando na sua vida. Então eu comecei a viver esse processo, muito tribulhão, e aí eu comecei a fazer célula, e aí, na época eu era o pastor Márcio, o meu pastor, e eu comecei a fazer célula na casa dele, fiz a primeira vez, segunda vvez, terceira vez, não foi ninguém. Nas 3 reuniões primeiras, não foi ninguém. Cheguei nele e falei assim, pastor, cara, eu não tenho chamado, não veio ninguém pra cá. Ele falou assim, quantas pessoas você convidou? Eu falei, 5, 6. Irmão, cada 10 pessoas que você convida, só vai uma. Eu falei, sério? Faz o teste pra semana que vem. Eu trabalhava na Arca, Redentores, fui na Arca de imprensa, mesa, convidei todo mundo. Na semana seguinte tinha 13. E aí eu peguei gosto, e aí comecei a ir. E um dia o pastor chegou em mim e falou assim, Paulo, não adianta você ficar perdendo tempo. Deus tem um chamado pastoral para você. Eu falei assim, pastor, Deus falou para você, para mim não. Eu não vejo isso. Eu não Bem direto. Isso. Não adianta vir com essa conversa pro meu lado, que eu não quero isso. Mas ele falou assim, tá, cara, você pode fugir, mas vai acontecer isso na sua vida. Eu falei, amém, se for de Deus, Deus vai ter que falar comigo. Uma semana depois, ou 2, eu busquei ele e falei, pastor, me prepara, porque Deus falou comigo, eu quero ser pastor. Olha só que bênção. E aí começou um processo, né? Voltei para Quadrangular, na época o pastor Eliezer, voltei para Quadrangular porque eu conhecia a Simone, e aí Deus falou assim, volta para onde você não devia ter saído. Aí eu voltei para Quadrangular, e Deus iria me usar, comecei a auxiliar o pastor Eliezer ali, né, há 14 anos atrás, e aí nós começamos a ver uma nova história, fui desenvolvendo, aí eu já voltei para ser pastor. Aí eu já tinha na minha cabeça, eu não era líder de jovem na época, né, mas eu queria ser pastor auxiliar, não pastor sênior. E pastor presidente do conselho, nem imaginava uma coisa dessa, nunca sonhei com isso. Só que é o que a palavra diz, o que Deus tem para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem sequer nada no coração de homem algum. Então assim, realmente eu estou vivendo hoje o que eu nunca imaginei viver. O que eu pensava, eu ia ser pastor, casei para isso, para ser pastor, para ser bem sucedido na minha vida profissional e ter 2 filhos. Casar, ter 2 filhos. Ser pastor, assim, casar, ter 2 filhos. É o meu tripé. Deus, família e profissão, que é o tripé da minha vida. Sim. Mas aí foi acontecendo, o pastor Eliezer me ajudou muito, e foi indo, e chegou um dia que a gente abriu a congregação onde era a Quinta Igreja, que era a nossa igreja que a gente mudou para Ponte Seca, e foi acontecendo, e o pastor Eliezer chegou e falou assim, agora você vai emancipar a igreja, e a gente se tornou a 6ª igreja quadrangular da cidade, e aí a gente colocou o nome quadrangular C4, que é C de church, e 4 de quadrangular, então igreja quadrangular. Também era C4 porque era ali na Coab 4, né? Sim. Então, quadrangular C4, Coab 4. Então todo mundo sabia onde que era. Agora que a gente conseguiu comprar aqui, né? Pouco faz 8 meses que a gente comprou aqui esse lugar aqui. Amém. E 900 metros quadrados, graças a Deus, né, um lugar muito bom, sem vizinho. Então assim, e a gente foi agraciado com esse lugar. Então a gente agora é quadrangular C4, porque C de church, que é igreja em inglês, Sim. e 4 de quadrangular, igreja quadrangular. Lindo, lindo. Amém. Então, para você que estava com curiosidade, como eu também estava, aí como o pastor se tornou pastor e está liderando agora as ovelhas. Mas é só para você poder entender também que ninguém nasce pastor, ninguém vem do berço de ouro e já pega o cargo assim, não. Tem aí o seu processo, como o pastor frisou muito bem aqui a vida de José, todo mundo tem o seu processo. Muitas pessoas querem as bênçãos, querem as vitórias, mas ninguém quer passar o processo. Eu sou o primeiro evangélico da minha família. Então assim, meu pai, quando descobriu que eu estava indo na igreja, meu pai me ensinou muita coisa que eu fazia que me atrapalhou na minha vida, na noite.
se você me entende. E quando eu me converti, meu pai acabou comigo. Falou que, não, vai ter um filho crente, não quero saber. Peraí, nós vamos entrar nisso agora. Agora o senhor vai falar tudo isso daí, ó. E é justamente a próxima pergunta, ó. A pergunta que eu separei, seu passado te condenou? Todo mundo fala, né? Ah, meu passado me condena. Então vamos lá, seu passado te condenou, como a sua família, as pessoas que cercam você, seus amigos, viram o novo Paulo André? Agora você pode falar. O meu passado nunca me condenou porque eu resolvi o meu passado. Muito bem. Mas me acusa muito. Ou queiram me acusar muito. Até essa semana eu ouvi uma pessoa, fazia tempo que eu não ouvia isso. Falou assim, eu não vou lá na igreja não, porque eu conheço o Paulo. Aí a pessoa falou assim, você conheceu o Paulo, esse Paulo você não conhece. Então assim, até uma pessoa falou isso pra mim. Essa pessoa que falou pra mim que me defendeu. Só colocando um parênteses também em relação a isso, a gente fala muito para a pastora Shirley também, e lá, como é lindo isso quando as ovelhas, as pessoas que estão com você, te defendem, te reconhecem. Então você que está numa igreja, você não tem uma igreja, mas você conhece as pessoas, quando você ouvir alguém falando alguma coisa que não condiz com aquilo que você está vivendo, defenda. Defenda, porque isso é honrar a quem dar honra. Deus fala assim, honre a quem ele honra. Então, se o pastor está sendo honrado, se alguém, algum membro da sua igreja, ali do seu convívio, você sabe que não faz aquilo, defenda. Porque isso também é um plantio. Você acaba colhendo isso depois para a sua vida em forma de caráter, em forma de Deus. A própria palavra fala, Deus está vendo em secreto e Ele vai te recompensar. E não somente por isso, mas, poxa, se você sabe que é mentira, por que você vai deixar acontecer aquela calúnia? Jesus fala também que Deus odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, se você está vendo alguém semeando a contenda, avisa ele do buraco que ele vai cair. Não deixe essa contenda se espalhar. Não deixe. Isso é horrível. Contenda entre irmãos, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, para você depois corrigir isso, não tem como. Isso é muito sério, porque as pessoas ouvem falar mal da outra e fica quietinho. Eu não quero nem falar nada. Para não deixar a pessoa que está falando mal constrangida, mas tem que constranger. Sim. Porque não dá. Quando você ouve alguém falar mal de alguém, só o fato de você ouvir, você já está falando mal de alguém. Exato. Então você precisa se posicionar. Então assim, o meu passado nunca me condenou justamente por isso, porque eu resolvi o meu passado. Hoje tem pessoas do meu passado no meu presente. E algumas pessoas falam assim, mas como você consegue lidar com isso? Eu falei, eu consigo lidar com isso porque eu não sou mais aquela pessoa. Sim. Aquilo já não é mais realidade na minha vida. Não, mas passou na sua vida. Não, mas tal amigo veio aqui, vocês brigaram. Cara, como eu te falei antes de começar aqui, pessoas que passaram na minha vida, que me fizeram mal, hoje eu sou bênção na vida dessas pessoas. E faço questão de ser bênção. Sim. E me fizeram mal. Às vezes até armaram contra mim, fizeram coisas. Não tem problema. O erro dela não justifica o meu erro. O erro de ninguém justifica o meu erro com alguém. Sim. Mas ela errou com você, essa pessoa errou com você, esse rapaz errou com você, né? Ele errou, não eu. Exato. Então o erro dela não pode justificar. Eu vou falar mal dele, eu vou fazer algo ruim, não. Se eu posso ser bênção, eu sei que se eu for bênção, Deus vai me honrar. Sim. E eu sou, sem dúvida. Eu sou ferramenta de Deus na vida das pessoas. Quem que faz o mal? É Deus. Então se eu faço o mal para alguém, eu estou sendo ferramenta que não é de Deus. Então nós precisamos aprender princípios. Então assim, essa frase é muito forte. O erro de ninguém justifica o teu erro. Bom. Então assim, quando as pessoas acusam eu do meu passado, de verdade, tem já situações de pessoas que chegaram na minha vida e falaram assim, eu não confio em você. Essas pessoas, eu faço questão de ser bênção na vida delas. Para provar que elas estão erradas. São essas que você tem que ajudar mais. Exatamente, eu sinto isso. Por exemplo, tem um ditado popular aí que fala assim, meu santo não bateu com o dele. Então, eu não gostei dessa pessoa. Eu entendo que isso é espiritual. Tipo assim, essa pessoa, você pode ter certeza, você que está aí, se tiver algum relato sobre isso, escreve aqui embaixo. Mas de verdade, se tem alguém que você só de olhar, você não conhece essa pessoa, só de olhar você não gostou dela, e não tem motivo de você não ter gostado dela, se aproxima dessa pessoa. Eu tenho certeza que algo Deus pode fazer na vida dela que pode mudar a sua vida. Ou você pode ser alguém diferente na vida dessa pessoa.
E aconteceu isso comigo. Tenho muitas pessoas que são discípulos meus hoje que não gostavam de mim. Exato. E hoje estão aqui, tiveram a vida transformada e já mudou a minha vida, já ajudou a melhorar a minha vida. São pessoas que talvez se distanciariam porque não bateu muito, mas hoje estão colados porque entendeu o que é espiritual. E justamente isso que o senhor falou vem a calhar naquilo que os opostos se atraem, né? Naquele ditado também que fala que os opostos se atraem. Ditado não, é físico isso, né? A questão dos opostos se atrair, eu entendo no casamento. Por exemplo, tem muito casal que fala assim, ele é totalmente diferente de mim, não vai dar certo, porque ele é diferente de mim. Ô, cabeça, ele é diferente mesmo de você, sabe por quê? Vou até virar pra você aqui, ó. Sabe por que ele é diferente? Porque você é assim. Se ele fosse igual, seria assim, ó, bateria de frente, ó, não dá certo, ó. Agora ele é diferente de você. Sabe por quê? Para encaixar em você. Aquilo que você sabe fazer, ele não sabe. Aquilo que ele sabe, você não sabe. Então, vocês se encaixam. As diferenças é para um ajudar o outro naquilo que é melhor, que precisa, não para poder sair fora. E justamente essa junção é onde saem as melhores coisas. O corpo, nós somos o corpo de Cristo. Sim. Cada um é bom numa área que nós, juntos, nós somos mais fortes. Exatamente. Perfeito. Então, colocação perfeita. O meu passado não me atrapalha porque eu sou bem resolvido com ele. Como eu falei, eu não tenho orgulho do meu passado, mas também não tenho vergonha. Por quê? Porque Deus me tirou de lá. Se eu tivesse algum mérito de ter saído de lá, o meu único mérito de ter saído do meu passado é que eu escolhi Jesus. Sim. E permaneci. Só. Tudo o que aconteceu na minha vida é pela misericórdia de Deus. Foi Deus que me conduziu na minha vida profissional, Deus me conduziu até a Simone, Deus me conduziu na área ministerial. Se eu estou aqui hoje, eu fui escolhido para ser presidente do Conselho de Pastores, que eu falei assim, eu só vou assumir a presidência se for unânime, todos os pastores aceitarem. E eu não era nem pastor de igreja, eu era pastor auxiliar. Olha só. E os pastores presidentes da cidade, de igrejas da cidade, não, a gente acha que é ele, entendeu em Deus que é ele. Então assim, amém. Isso um mês antes da pandemia. Nossa. E Deus me usou muito na pandemia para poder ser o interlocutor com os prefeitos. E a gente pegou 2 prefeitos na época, né? Sim. Era um, depois o outro. E a gente manteve o mesmo contato com os 2. Então, assim, nós não temos partidos políticos. Nós, na verdade, nós chegamos perto dos governantes para abençoar eles e para ser bênção para a cidade. Sim. E eu consegui ser um bom interlocutor, ajudar as igrejas a não ficarem fechadas, né? Claro que algumas preferiram ficar bastante tempo fechadas, outras menos, fazendo trabalhos bem, com bastante responsabilidade, mas apoiando a sociedade, porque foi um momento trágico, um momento de guerra que nós passamos, invisível, né? E a igreja precisava dar o apoio, tanto que eu peguei Covid, quase perdi minha vida através disso, fiquei com medo, mas Deus me curou através de uma ministração online, né? Uma ministração online que o Gersinho, o Eric e a Thalita estavam fazendo no dia. O Gersinho orou por mim e na hora eu estava com o oxímetro, que mede o oxigênio, o aparelhinho lá que mede o oxigênio, estava 86. Se desse 85 eu tinha que voltar para o hospital para ser internado. A médica falou, se der 85 você volta aqui, correndo. Coloquei do lá 85, estava com meu irmão no telefone. O Gersinho falou assim, agora a gente vai orar, que o pastor tá de cama, tá ruim, tá prestes a ser internado, e nós vamos orar por ele. E aí eu tava com o dedo, cara, no coisa, ele orou tudo, aí eu tirei 86, ele orou por nós tudo, por mim, e aí eu tava conversando com o meu irmão no telefone, e falei assim pro meu irmão, falei assim, ô Índio, espera só um minutinho que eu vou medir aqui para ver como que tá. E eu tinha acabado de falar pra ele, tá dando 86, a Simone veio perguntar quanto que tá aqui, eu falei 88, 89. Na verdade eu não falei nada, na verdade. Ela falou assim, quanto que tá dando? Não, tá dando, tá tudo bem, bro, tudo bem. Não, mas quanto que deu? Tá tudo bem. Tipo assim, porque dava 86, se desse 85 era pra correr pro hospital. E eu acabei falando pra ela, falou assim, não, tá tudo bem. Só que não tava tudo bem. E eu falei pra ele por telefone. Vai tudo bem? E aí ele falou assim, e eu vou ligar pra ela pra falar. Eu falei, não, você não vai falar nada, fica tranquilo. Aí ele orou tudo. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu medir de novo. A hora que ele acabou de orar, eu coloquei o dedo, irmão. Deu 98. Ô, glória! Na hora. Eu fui curado na hora, irmão.
E aí no outro dia eu fui fazer exames, porque eu tinha que todo dia tomar um exame, um remédio lá. A infecção que estava generalizada no meu corpo tinha sumido. Eu estava totalmente curado. Foi assim, não teve resquício. O único resquício que teve foi a minha memória, que ficou um tempo ruim. Ainda às vezes a gente está conversando, eu esqueço, mas talvez é porque está com a cabeça cheia. Inclusive hoje eu prego com tablet justamente para não esquecer nada. Eu fico aqui no escritório, oro, busco a Deus, escrevo e ministro. Então assim, Deus me curou da Covid. Amém. E eu tenho muita felicidade em tudo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. E quem é que estava orando pelo senhor? Nesse dia? O Gerson. A igreja, né? A igreja. A igreja, o corpo. Olha Não, a importância da igreja. A igreja sempre assim, nessa época a gente ficou junto, né? A igreja, os líderes aqui da igreja, toda a igreja junto, intercedendo, os pastores, me ligando, mandando mensagem, sabe? Assim, foi um tempo de se sentir muito amado, muito amado. E foi a segunda onda. Então, muitas pessoas tão novas quanto eu estava morrendo, tão de Deus quanto eu estava morrendo. Nossa. Então, pessoas tão saudáveis quanto eu estava morrendo. Então eu falei assim, de verdade, eu pensei na morte. Eu falei, meu Deus. E olha só, que forte isso, esse testemunho do Senhor, porque a igreja orando, todo mundo intercedendo. E com certeza, né, a gente espera que pelo menos tenha um justo no meio de todo esse povo que esteja orando para que Deus ouça a oração dele. Mas de verdade, Júnior, de verdade, talvez você está assistindo essa mensagem aqui, esse podcast, e você foi machucado pela igreja, por alguém da igreja, por algumas pessoas, às vezes por pastores, por líderes. De verdade, eu falei aqui, na igreja, durante o depoimento, que ninguém é perfeito. Se alguém te machucou, perdoe, mas não saia da igreja. É muito mais fácil você encontrar o perdão do que você se afastar. O maior prejudicado é você mesmo. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez o filho pródigo tinha ele queria viver algo na vida dele. Ele foi, viveu, se afastou, se machucou, mas ele encontrou o caminho de volta. Então que você esteja assistindo aqui, não importa o que aconteceu, não importa se você errou, se você fez mal para alguém, se alguém fez mal para você, o melhor caminho é o caminho de volta. De verdade. Qualquer pessoa que esteja vivo ainda dá tempo de viver o melhor de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para morrer e há tempo para viver. E há tempo para todas as coisas terminarem debaixo dos céus. Então assim, de verdade, se você está vivo, o tempo é de viver. Então aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você. Sacode a poeira e volta para Jesus. Volta para Deus. Não deixe que feridas do passado determinem o seu futuro. De verdade. Chegou o tempo de viver o novo de Deus na sua vida. A igreja é bênção na sua vida. Como eu falei aqui, a igreja tem restaurado casamentos, tem restaurado vidas. Ah, mas a igreja me machucou. Talvez até aqui alguém agora fala, mas a igreja me machucou. Legal, mas a mesma igreja que machuca é a mesma igreja que restaura. Muita gente. E de verdade, tem muito mais pessoas boas do que ruins. Tem muito mais igrejas boas do que ruins. De verdade. Pare de fazer o trabalho que não é teu de acusar. Nós não somos juízes, nós somos filhos. Fomos chamados para ser filhos e não juízes. Se tem alguém errando, deixa que o dono da obra cuide. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ah, mas tal igreja falou assim. Deixa a igreja fazer isso, porque o dono da obra cuida. Nós fomos chamados para ser filho e não juízes. Então vamos viver o que Deus tem. Não serve mais para você? Procure algo que dê certo para você, que você se identifique. Hoje tem aí diversos estilos de igreja. Só não fique fora da igreja. Procure um pastor, procure uma pastora. Existem homens de Deus e mulheres de Deus para cuidar de você. Acredite nisso. O melhor lugar da terra é na igreja. É a igreja. Eu te garanto isso. Perfeito. Depois desse recado, depois desse apelo, não sei como que você ainda não vai mudar a sua vida. Não sei como ainda você vai pensar de maneira diferente. Pastor, excelente. Bom, a gente está extrapolando já o horário do podcast. Eu avisei.
Tem muita coisa, gente. Ó, tem muita pergunta aqui. Eu tenho muita coisa ainda para perguntar para o pastor. Só que eu não vou poder colocar agora aqui, senão você vai depois ficar 3, 4 horas nesse podcast. A gente vai marcar, claro, um outro podcast. A gente vai voltar a conversar com o pastor Paulo André para ele trazer mais conteúdo para a gente, trazer mais história, porque ó, só esse pedacinho foram as 3 primeiras perguntas. Eu tenho 8 perguntas aqui que eu achei que era pouco ainda, mas eu nem vou fazer as outras perguntas, tem muita coisa para falar, eu acredito. Mas, desde já, eu agradeço o Senhor por esses momentos. Foi rico. Para mim, de verdade, são momentos ricos. E que bom que está gravado. Que bom. Que eu posso revisitar, olhar, depois a gente vai editar para colocar, para o pessoal poder assistir. Mas que bom que o Senhor se abriu, contou um pouco para a gente, que a gente pode ter uma outra visão do líder Paulo André. É claro, eu sei que o Senhor é líder de líderes também, mas hoje, como ovelha, como filhos, a gente está te ouvindo, está te vendo, a gente consegue entender um pouquinho o teu lado e a experiência quando o Senhor fala no púlpito, para a gente poder falar, ele tem autoridade no que ele está falando, ele sabe o que ele está falando, então eu tenho que ouvir. Então quem está assistindo, quando te ouvir falar, agora já sabe, não, eu sei o que ele está falando, condiz, é verdade. Agora eu faço um convite para o senhor, claro, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para aquelas pessoas que são cristãs. O senhor já deixou vários aqui, mas aquele conselho principal que vai pegar ali na alma da pessoa para que ela permaneça. Um conselho para aqueles que são cristãos, permanecerem cristãos, e aqueles que não são, porque tem gente que assiste gente que não é cristão, é católico, é espírita, é umbanda, é de outras religiões, às vezes nem tem religião, mas que se simpatiza com o podcast, simpatiza com a palavra de Deus, gosta de ouvir. Então, para essas duas pessoas, um recado. O senhor pode escolher a ordem aí, fica à vontade olhando lá e pode falar. Eu quero deixar aqui bem registrado, eu comentei e compartilhei a experiência de vida minha, da minha conversão. Respeito muito os católicos, respeito muito quem pensa ao contrário da minha posição, daquilo que eu penso. Porém, essa é a verdade que eu vivo. Então, assim, eu quero deixar aqui registrado o meu respeito a todos, né, que tem outro tipo de religião, mas eu conheci Jesus, e Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se eu posso deixar para você aqui uma palavra, hoje nós estamos vivendo uma geração que só se preocupa consigo mesmo. E Jesus, nós entendemos que Jesus deixou a sua glória, ele estava lá com Deus, ele deixou a sua glória, e veio para a terra para sofrer como homem. Jesus não veio como Deus. Eu não sei se você sabe, você parou para pensar sobre isso. Jesus, mesmo ele tendo feito muitos milagres, ele viveu milagres em 3 anos. Só que até os 30 anos, ele viveu os 33 anos e mais um pouquinho como homem. Mas ele viveu todo esse tempo como homem. Ele foi um menino normal, um adolescente normal, uma criança normal, ele cresceu, foi crescendo, virou um adolescente, um jovem normal, só com 30 anos, olha só, Jesus se preparou 30 anos. Exatamente. E mesmo quando ele foi sair para o ministério, quando ele foi fazer o milagre da água para o vinho lá, Maria ainda teve que empurrar ele. Não, chegou a hora. Não, mas eu acho que não chegou. Não, chegou a hora sim. Olha como é importante isso que eu vou falar. Nós estamos vivendo uma geração que só se preocupa consigo mesmo e não quer dar satisfação para ninguém. Nós precisamos de pessoas que cuidam da gente. Sim. O maior conselho que eu posso te dar é isso. Não ande sozinho. E também não ande com qualquer um. De verdade, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, para andar junto. Sim. Uma pessoa que você veja, como você falou, que tenha autoridade no falar. Não que fala o que não vive. Isso não é autoridade. Pode ter cargo, pode ter posição, mas se a pessoa fala uma coisa e vive outra, ela não tem autoridade para falar. Então tenha pessoas, ou tenha uma pessoa que você possa contar. Eu sou cuidado por alguém. Eu tenho meu pastor. Eu sou ovelha. Eu não tenho como ser pastor se eu não for ovelha. Um bom pastor é uma boa ovelha. Eu tenho alguém que soca o dedo na minha cara. Eu tenho alguém que eu possa abrir as minhas mazelas, as minhas fraquezas.
os meus problemas conjugais. Ou você acha que a gente não tem? A gente tem diferenças, como eu falei, nós somos diferentes. Para acertar essa diferença, nós precisamos, às vezes, de um terceiro. Muitas coisas nós conseguimos conversar, sentar, mas tem momentos que a gente precisa de ajuda. Então, assim, o meu conselho para você é: procure uma igreja que pregue Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E que alguém possa cuidar de você, que você não fique sozinho. Um cristão mais maduro, que possa pegar na sua mão para você se amadurecer. Talvez não seja o pastor de momento, porque o pastor tem muita coisa para fazer, talvez não consegue, mas que tenha um cristão maduro, alguém que possa te ajudar. Não vive sozinho, não fique sozinho. Vem para Jesus. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Não vive sozinho. Eu gosto de ficar sozinho. Não. Deus te criou para relacionamento. Senão ficava só Adão lá, irmão. Deus criou Eva para ele ter relacionamento. Porque Adão já tinha relacionamento com Deus. Deus não quer só que você tenha relacionamento com Deus. Deus quer que você tenha relacionamento com pessoas. Porque Deus criou o homem e a mulher para ter relacionamentos. Então criou o ser humano para relacionamentos. E diferentes. Senão ele criava 2 homens. 2 mulheres. Mas ele criou um homem e uma mulher para ter relacionamentos. Para serem diferentes. Então a gente precisa entender isso. Que é a palavra da equipe. Sim. Que nós precisamos estar em equipe, não como grupo. Que tenha pessoas na sua vida que seja equipe. Que venha somar na sua vida. Venha te ajudar a viver no propósito. Juntos. Para poder avançar. Então que Deus possa te abençoar poderosamente. E o meu conselho é: não fique sozinho. Procure ajuda. Perfeito, perfeito. Excelente. Pastor, deixa aqui o endereço da igreja, fala da igreja, os trabalhos que tem, porque às vezes as pessoas querem estar participando, querem estar indo congregar em algum lugar, e aí elas vão conhecer aqui a C4, vêm conhecer aqui o pastor Paulo André pessoalmente. Amém. Nossa igreja Quadrangular C4 fica aqui em Jaboticabal, na rua São João 3091, no Distrito Industrial. Os cultos são de quarta-feira à noite, às 8 horas, e domingo tem 2 horários. 9h30 da manhã nós temos culto, e temos culto 7 horas da noite. Aí nós temos grupos pequenos em casas, que são grupos, são células, né, que são grupos pequenos reunidos em casas na segunda-feira para falar de Jesus. Temos grupos de jovens, grupo de casal, grupo de homens, de mulheres. Todo culto nosso tem a igreja da criança, não é escolinha, não é um lugarzinho para as crianças ficarem lá brincando enquanto os pais recebem, não. Pode trazer a sua criança, que ela vai ser cuidada e ela vai aprender de Jesus. E eu te garanto que talvez você possa falar assim: essa igreja é legalzinha, talvez eu volte. Mas o seu filho vai falar assim: papai, mamãe, eu quero voltar naquela igreja da parede preta, porque falaram de Jesus de uma forma que eu nunca ouvi. Porque nós temos um trabalho muito legal com criança, a nossa igreja da criança. Então, temos trabalho com crianças, jovens, homens, mulheres e casal. Então, venha para cá, venha se envolver. Se você precisar de nós, você pode nos procurar aí nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook, é Quadrangular C4 Jaboticabal. Só coloca lá, Igreja Quadrangular C4. Jaboticabal, já vai aparecer nosso canal lá, se inscreva. Os nossos cultos são online pelo YouTube também, nosso canal do YouTube. E no Instagram, nós postamos fotos, vídeos lá, @quadrangularc4, @quadrangularc4, e o meu é @pro Paulo André, @pro Paulo André. Perfeito. Recado dado. Sigam lá a C4 nas redes sociais, compartilhe também, comente. E você vem participar do culto, vem conhecer, não julgue. O pastor falou, certo, que a gente não está aqui para ser juiz, a gente está aqui para ser filho. Se você se considera filho, então você tem um pai que está te chamando para estar congregando junto com os outros filhos, para você conhecer sua família cristã, né? Conhecer todo mundo. Então, esse foi o nosso bate-papo, tá? Para você que está em casa, comenta aqui se você gostou, comenta aqui sobre o que você gostaria de ouvir do Paulo André, do pastor Paulo André da próxima vez, né? Verdade. Para a gente poder trazer um conteúdo para vocês estarem compartilhando mais, né? Aprendendo mais. Pastor, muito bom. Obrigado de novo. Obrigado mesmo por ter compartilhado. Para mim, de verdade, é algo extraordinário. Quando eu ouço sua história, quando eu vi outras histórias também,
eu aprendo um pouquinho cada dia. Deus me abençoa muito com essas histórias. A história do Senhor foi muito abençoado. Sou grato por isso. Pena que o Senhor teve que viver tudo isso, né, para me abençoar hoje. E abençoar, pena não, né? Aquilo que o Senhor falou, não me envergonho. Que bom que o Senhor viveu, porque eu não vou viver agora, aprendi, Exatamente. ouvi e tenho que guardar no coração e praticar. Agora eu sou o seu imitador. Amém. Olha que lindo. O Senhor teve que passar para que eu possa ser o seu imitador. E que as pessoas também possam imitar o mesmo caráter, a mesma vontade e a mesma consistência que o Senhor teve. Permanecendo cristão, caindo, levantando, caindo, voltando para trás, andando para frente, chorando, se alegrando, com pessoas ou sem pessoas, o Senhor permaneceu, está aí, e que bom, porque a igreja toda pode ouvir a tua voz, a igreja toda pode ser abençoada pelo que o Senhor tem dado e feito na sua vida. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado você pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Eu acho que é a segunda vez que eu participo de um momento assim, mas é muito bom, né? Falar daquilo que Deus fez na minha vida, né? O meu passado, eu não seria o homem que eu sou se eu não tivesse o passado que eu tive. Então, assim, por isso que também eu não me envergonho do meu passado por causa disso. Mas que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar fazendo isso. É uma bênção, é uma ferramenta de Deus, tá? Que Deus possa continuar te capacitando, te dando sabedoria, que possa abrir aí o seu caminho para que você possa fluir naquilo que Ele tem para você. Amém, 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 amém. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o podcast. Deus abençoe vocês e até o próximo. Tchau! É nóis!